Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, Elemento Terra. Olá, eu sou a Alana, representando o elemento A. Aqui é a Natália, elemento água. Eu sou a Pauliane, representando o elemento fogo. E nós estamos aqui hoje reunidas para trazer mais um tema que a gente considera importante, que é autoconhecimento dói, mas vale a pena. Né, Alana? Então, para mim, o autoconhecimento foi uma ferramenta que eu utilizei para sair do transtorno de ansiedade, né? Então, a partir do momento que eu me vi doente com ansiedade, eu comecei a pesquisar várias formas de me sair daquele problema, de ultrapassar aquela doença, enfim, de ficar saudável novamente. E a ferramenta que eu encontrei que mais me auxiliou foi a meditação. E qual é a base da meditação? O que é que ela lhe traz? Principalmente o autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que eu comecei a meditar, eu comecei a me perceber de outras formas, eu comecei a ver o que é que me fazia mal, o que me fazia bem, comecei a compreender melhor o meu corpo, a minha mente, e a partir daí, eu comecei a ir me lapidando. Eu costumo dizer que nós somos diamantes que vamos passando por lapidações nesse processo de autoconhecimento. E, assim, não é fácil, né? É um processo realmente doloroso, porque muitas vezes a gente vai mergulhar fundo em traumas que vêm lá da infância, que vêm da adolescência, né? Traumas que estão relacionados muitas vezes com os nossos familiares, então são dores muito profundas, mas que quando elas conseguem ser superadas, você começa a viver em paz com você mesmo, você começa a ver um outro lado que existe dentro de você, que até então você não conhecia, porque você vivia na dor, né? Então, o autoconhecimento, realmente, para mim, foi uma das principais ferramentas de caminho para a iluminação, né? O que é que você acha, Natália? É verdade, Alana. Concordo plenamente com você. A gente passa por situações na nossa vida, desde a infância, desde até a infância, muitas vezes coisas até que a gente não lembra, que acabam trazendo uma linha comportamental. Então, a gente tem gatilhos, a gente tem situações que nos provocam uma raiva, um sentimento de medo, um sentimento de pânico, que muitas vezes a gente não sabe qual é a origem, onde é que está embasado isso. Aí, o que acontece? A gente não consegue entender por que, por exemplo, uma pessoa diz uma coisa com a gente e dói tanto, e diz essa mesma coisa com outra pessoa e a outra pessoa simplesmente não está nem aí. Então, o que tem em mim, né, que faz com que aquilo doa, sabe, se repita como uma ferida, um sofrimento? É muito importante nós refletirmos sobre isso, porque a gente tem mania de culpar os outros pelas coisas erradas que a gente enxerga que estão erradas na nossa vida, né? Porque no caminho do autoconhecimento a gente também aprende que tá tudo bem, que a gente está seguindo. Que o importante é que a gente está caminhando, mesmo com as oscilações, altos e baixos, estamos seguindo. Aí, no meio da meditação, que a gente aprende essa autoobservação, o que a gente tem que fazer? Parar, sabe? Refletir. Por que isso que aconteceu está me doendo tanto? O que há dentro de mim? Sabe? Até as pessoas têm muita conexão com Deus. Procure, Senhor, me mostre o que eu tenho que identificar em mim, o que eu posso melhorar em mim, para que essa situação não me doa mais, para que eu saia da dor e do sofrimento. O que eu tenho que mudar em termos de pensamento, palavras e ações, para que a minha vida saia desse estado que está e que eu não quero mais. A gente
tem que entrar no aspecto da autoobservação, como você bem colocou. Interessante isso que você está falando, porque aí a gente entra na questão do vitimismo, né, como você bem citou, que o nosso ego ele tem a tendência de se vitimizar e culpar muito os outros. Ah, eu estou passando por isso por causa do meu pai, ou por causa da minha mãe, e a gente nunca traz essa consciência para si, que na verdade são as nossas interpretações que fazem com que nós tenhamos determinados sentimentos, e que nós carreguemos eles pela nossa vida, né? Então, a partir do momento que você sai do vitimismo, né, comigo não funcionou nessa linha, né? Eu não consegui visualizar que eu me vitimizava, né? Que por isso me trazia sofrimento e por isso eu tinha que melhorar. Essa não foi a minha linha. A minha linha foi primeiro passar por um processo de dor para eu perceber que algo estava errado na minha vida e que eu tinha que mudar, né? E a partir desse processo de dor foi que eu fui vendo todas as minhas feridas que tinham que ser transformadas. E uma delas, e eu vou dizer, uma que tinha uma raiz muito profunda, é a questão do vitimismo, né? Porque o ego, quando você não medita, você acaba se deixando levar muito pelas atitudes, pela emoção do seu inconsciente, né? Que é onde está o seu ego, superego, enfim. E você acaba fazendo coisas que não passam pelo seu consciente, ou seja, que você não reflete para poder agir. Você simplesmente age por impulso, né? E eu era muito assim, eu agia muito no automático, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me conhecer e que eu comecei a ver todas as minhas falhas e reconhecer essas falhas e, além de reconhecer, não me vitimizar por elas, né? É você reconhecer, aceitar que você está falhando, mas também não ter o papel de vítima, nem culpar o outro e nem vítima de si mesmo. Ai, meu Deus, por que é que eu estou fazendo isso? Agora vamos descobrir uma coisa que quem nunca foi vítima. Quem já se vitimizou na vida? Levanta a mão. Cadê tua mão, Bruna? Que tu... Mexicana, levanta as duas. Fui muito vítima, né, Bruna? Eu sou amiga da Bruna há muitos anos, a gente brincava muito com as novelas mexicanas, que eu não sei quem era mais dramática. Eu acho que eu brincava com a Natália, que até eu acho que eu tinha um pouco de trilha sonora, né? Para coisas da minha vida, até para sofrer mais, tinha uma trilha sonora. Comigo, meu Deus, por quê? E não sei o quê. E por aí. E quando eu fiz um curso, eu mal entrei, a primeira fala do palestrante foi assim: tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. No meu primeiro raciocínio foi me levantar e ir ali. Eu falei, como assim? Cada um tem a vida que merece? Mas quando isso, ou pessoas e tal, fazem as coisas com você, lhe machucam, lhe prejudicam e tal, e você não tinha nem... Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. E essa frase me impactou muito. E eu fiquei pensando, será? Aí depois eu comecei o processo e fui identificando que está tudo certo mesmo. Porque quando eu não busco esse autoconhecimento, eu vou ver o acaso, eu vou ver das circunstâncias que são impostas e eu vou trabalhando com os recursos que eu tenho, que, como a Alana falou, às vezes é muito do ego ou às vezes é muito do vitimismo. Só que qual é a certeza que você tem dentre esses dois perfis, do ego e vitimismo? Você não fica satisfeito. Ou ainda que você ache pelo seu ego e diga, eu tenho a razão, você não fica satisfeito. E quando você age pelo vitimismo, da mesma forma. Então, outra frase que eu depois, no processo todo, eu fui lendo... Porque não traz paz. Não traz paz. E uma das frases que eu li nas minhas leituras e tal, da Bíblia, era assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Isso foi incrível, porque foi aí que eu percebi que eu tinha que conhecer a minha verdade, eu tinha que mergulhar profundo, eu tinha que entender, como você falou, porque que para a Alana algo representava super simples, ou para a Pauliana mediano, nem talvez nem importância, e por que aquilo me tomava, me chateava, me deixava tão refém de uma situação. Então, quando você começa a olhar para dentro de si, as respostas perfeitas estão todas lá. Por isso que eu tinha dificuldade de meditar, porque eu não conseguia parar para me ouvir. Mas eu tinha tanto tempo de famílias, de amigos, de tudo, que eu achava que o certo era você estar 100% ocupado, era você estar na correria. Quantas vezes a gente não fica assim, ai, alguém liga para você e fala assim, depois eu falo que eu estou na correria danada. E eu vivia, minha frase era essa, não, depois a gente conversa, estou na correria e tal. Não, eu não estava na correria. Muitas vezes eu estava fugindo de questões que entrar profundo e refletir para ter um ser humano melhor, para ter respostas, convicções melhores, respostas melhores. Então, dói. Dói quando você escuta a frase que está tudo certo e cada um tem a vida que merece e você acha que você não está levando a vida que você merecia. Dói essa frase. Mas é real. Por quê? Porque se eu quero a vida que eu almejo, eu tenho que construir. E eu tenho que desconstruir também. Porque existem crenças que, como a Alana comentou, não são minhas, são de pais e mães, mas que por repetições, tantas repetições, desde a infância, você ouvindo, aqueles perfis eram seus perfis comportamentais, amigos, pessoas próximas, de tanto você repetir, você acredita como verdade sua, e que de fato não é. A sua essência é única. Então, dentro dessa essência, a gente consegue ter, sim, a real sobre nós mesmos. Então, vale muito a pena, apesar de doer muito. E o que muitas vezes eu fiz, participava de alguns cursos, algumas aulas de desenvolvimento humano, e eu parava no caminho, porque doía e eu achava que aquilo não estava resolvendo. Poxa, me trouxe foi mais questionamentos, me trouxe foi mais povoamentos de problemas e tal, mas não. Na verdade, é porque a verdade dói, porque a verdade nossa dói também para a gente. Os pais já estão adultos, já têm uma série de costumes, uma série de circunstâncias nas quais nós somos inseridos e pronto. E quando nós somos crianças, nós temos nós queremos, né, pertencer àquela família, pertencer àquela sociedade. Então, é nesse momento que por muitas vezes a gente se descola do que nós realmente somos. A criança, ela tem essa pureza do ser, mas para se inserir, para estar presente, ela acaba se deslocando para um outro lugar para satisfazer as pessoas e para ela ser aceita, né? É uma visão de que ela está sendo aceita. E, por isso, voltar para esse lugar da nossa essência não é muito confortável, porque é confrontar as pessoas que nós amamos. Inicialmente, pode ser um confronto com as pessoas que nós amamos. E por isso que dói. E também dói porque é nesse lugar e que podem ter traumas e circunstâncias que nós não gostamos, né, ou gostávamos de vivenciar. É um confronto com a parte que a gente conheceu a vida toda, né, e que foi construído pela gente, pelos nossos familiares, pelo meio, pela sociedade, e que a gente vai começar a perceber o que é que não faz bem para poder reconstruir, né, e por isso que é doloroso, realmente. Aí me vem na cabeça uma adaptação para o nosso tema, que é a seguinte, né? O autoconhecimento dói, mas não se conhecer dói mais ainda. Mais ainda. Com certeza. Também. Perfeito. Tantas coisas importantes. Quando a gente não se conhece, a gente age o tempo todo. Gente, é o tempo todo, no inconsciente. É o inconsciente o tempo todo nos conduzindo. Natália, como é que seria o inconsciente nos conduzindo? Um exemplo são as fugas que a Bruna mencionou. Se ocupar demais é uma fuga.
Se ocupar de menos também, muito tempo dormindo, muito tempo isolado, é outra fuga. Os vícios são também uma fuga, né? Porque por que se bebe tanto? Os Para ficar excessos, né? então, o estar no inconsciente, viver de forma inconsciente, não buscar essa autoobservação, esse autoconhecimento, faz com que a gente viva nesse desequilíbrio, ou da falta, ou do excesso, para permanecer inconsciente, porque ver a vida de uma forma mais realista, ver a vida de uma forma, né, que vai ser necessário sim fazer ajustes, e esses ajustes são autoajustes, nossa, parece que para o ser humano é mais cômodo, né, para todos nós, é mais cômodo não trilhar esse caminho, porque a zona de conforto do ego é o estado de sofrimento. Que no início da conversa a gente falou sobre o vitimismo, que essa é uma dos meios em que o ego se agarra, né, ao sofrimento. E também existe a outra forma dele se agarrar ao sofrimento. Quando não é culpando o outro, é culpando a si mesmo. Então, eu passei por essas duas fases, né? Primeiro, eu culpava muito os meus pais. Eu estava sofrendo, eu culpava, é culpa da minha mãe, eu estou passando por isso por culpa do meu pai, ou porque eles pecaram na falta ou no excesso, né? E a partir do processo, que eu comecei o processo de autoconhecimento, eu me peguei, em determinado momento, culpando a mim mesma. Então, eu passei a não ter amor pelo meu próprio processo, né? Então, isso também é uma armadilha do ego. Essa questão de você não ter paciência com você mesma e de você se culpar. Se culpar por estar agindo de determinada forma, e isso também atrapalha muito o desenvolvimento pessoal, né? E atrapalha o processo também de autoconhecimento, porque é um limitante, porque você vai se apegar àquele sofrimento, né, de culpa, aquele sentimento de culpa, e ele não vai te fazer crescer e não vai te deixar evoluir, não vai te deixar olhar em outros aspectos. Que eu ia comentar, né? Que nós devemos ser firmes e devemos ser verdadeiros, né? Firmes por conta disso, porque vai ter resistência ao nosso redor, não é só uma resistência nossa, uma dificuldade pessoal, de mudar hábitos, mudar nossa forma de pensar, ressignificar a vida do que já foi vivido, né? Mas firmes porque não vai ter motivação ao nosso redor. E eu também percebo muito disso que tu falou, Bruna, que as pessoas elas ficam incomodadas quando a gente entra no processo do autoconhecimento, e sinceramente, depois elas percebem que está sendo bom, né? Mas elas ficam no início incomodadas porque elas estão lidando com uma nova pessoa. Então, elas vão ter que mudar como elas se comportam conosco. Isso se a nossa atitude com elas não fazerem também ela entrar num processo de autotransformação, pelo exemplo. Né? Exatamente. Mas, pelo menos, conosco, elas vão ter que mudar a postura, porque a gente aprende a dar limite, a gente aprende a dizer não, no autoconhecimento a gente aprende a ouvir não, a gente aprende a questão da aceitação, então a gente não fica tão reativo a tudo, né? Nós nos tornamos mais compreensivos, enfim, é todo um processo assim, bem paulatino e teme, não são mudanças bruscas, não é do nada, isso não acontece do nada, Sim. bem lento, bem suave. E verdadeiros, né, que era o outro ponto, porque, por exemplo, eu sentia, o sentimento comum que eu tinha era raiva. E aí, como é que eu consegui controlar a minha raiva, né? Eu reclamava. Toda pessoa que sente raiva, ela está reclamando de alguma coisa, mesmo que seja internamente, né? Então, eu tinha que parar de reclamar. Botei na minha cabeça que eu ia parar de reclamar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque entra na pauta de sermos verdadeiros conosco. Começou a fingir que eu não estava com raiva e criava dentro de mim uma resistência que me doía muito. Então, eu tinha muita dor de cabeça.
eu tinha muito dor no ombro, no pescoço, eu estava ficando toda dura. Aí, o que foi que eu decidi fazer depois de estudar mais um pouco sobre autoconhecimento e estudar a questão da resistência, né? E da autoconversa. Não estou fazendo certo. Eu tenho que ser verdadeira comigo. Então, quando vocês sentirem algum sentimento que vocês não gostariam que estivesse lá, é simplesmente falar para você como se você fosse um amigo seu, sabe? Ou diante do espelho ou não, não importa. Eu comecei a fazer assim, Natália, eu sei que você está com raiva. Eu sei que você queria que fulano, ciclano, beltrano agisse assim, fizesse isso, falasse dessa forma, mudasse o tom. Eu sei que você queria isso, mas você não vai ter isso, sabe? E jogar a realidade. A realidade não é eu não estar sentindo raiva. Não, eu não estou sentindo raiva, não estou reclamando. Não, eu estou explodindo por dentro. A realidade é que o outro não vai atender o que você quer. Responsável. Ele não é responsável por sanar a sua raiva. É você que vai ter que trabalhar a raiva que você está sentindo. Não é o outro. Né? Porque muitas vezes a gente fica assim, poxa, mas, por exemplo, né, o vitimismo misturado com a raiva, com muita coisa. Poxa, mas eu já fiz tudo, eu já arrumei isso, eu já limpei a casa, né? Ninguém me ajuda e eu estou sozinha e não sei. Aí você começa a reclamar. Aí você percebe que está chata, que está reclamando. Aí você depois passa não a reclamar. Não, vou tentar não reclamar. Mas você está se inflamando por dentro. Porque você sim, daqui está a pouco você vira uma bomba. Você não está vendo a cooperação, você não está vendo a participação do outro. Isso, Bruna, se você não estourar com a pessoa, você estoura com dor no corpo. Pronto. É dor de cabeça, é dor nos olhos, é dor nas costas, é dor no pescoço, é dor nas articulações, é dor em algum fala. Se você fingir, ficar fingindo, 1 hora você vai estourar. E até sem dizer nada, você já está falando. O corpo está denunciando ou com dor ou com a própria pessoa, porque ela vai perceber sua má vontade, a sua chateação. Você vai fazendo as coisas com raiva. Enfim, são coisas que você vai gritando. Talvez você não está falando, mas o seu corpo está gritando, suas ações estão gritando. Você fica se espizinhando e espizinhando a pessoa também, porque você sabe que aquilo está ruim. Então, essa autoanálise, essa conversa, eu digo até, eu acho que eu comentei que depois que eu comecei a fazer as meditações, eu pensei comigo, de 2 1, eu estou endoidando porque eu estou falando direto comigo o tempo todo, ou eu estou no caminho que vai dar alguma coisa. Porque eu passei a fazer isso. Eu falei, eu tenho um tempo, então eu queria que a pessoa respondesse naquele tempo. E a pessoa não respondia, ela tem um tempo dela, certo? Aí eu passei a falar assim, certo, mas fulano, o tempo dele é assim. Vai dar certo. Vamos esperar o tempo dele. Vai dar tudo certo. E quando a pessoa fazia no tempo dela, aprendi isso agora, há pouco tempo, aí e dava certo. E eu me entendi, poxa, para quê? Depois eu fazia ainda outra pergunta, tá vendo? Deu certo, ó, foi o tempo dela e deu tudo certo. Qualquer sentimento. O importante é não entrar, né, no sentimento total. Isso. Reconhecer que ele existe e mudar o foco, logicamente, se você achar que não é o sentimento devido para aquela circunstância. Isso. Você tem que fazer análise de várias coisas, né? Eu compreendo. Nesse diálogo interno, né? Reconhecer o que se está sentindo, conversar com você mesmo em terceira pessoa. Por exemplo, eu vou usar a raiva. Eu sei, Natália, que você está com raiva, porque você queria receber, por exemplo, né? A atenção de tal pessoa e essa pessoa te ignorou. Eu sei que você queria que ela agisse diferente com você, mas isso não vai acontecer, sabe? Fala para você o real. Essa pessoa, ela tem as razões dela para não estar te dando atenção nesse momento, sabe? De repente, aí você analisa se ela está ocupada, se ela não quer te dar atenção porque simplesmente você não importa que isso pode acontecer, você reconhece também. Conhecer
o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo e o que está à nossa volta. Se a gente não reconhecer, se a gente não fizer esse mapa, se a gente não mapear, nada vai mudar. Aí depois que você identifica, né, o que você está sentindo, o porquê de você estar sentindo, eu sei que é isso, eu compreendo o que você está sentindo. Só que isso não vai mudar, ou isso é temporário, às vezes a pessoa está só ocupada ou distraída, certo? Aí você entra na mudança de foco. Então, Natália, isso também é muita expansão de consciência, né? Você fazer essa autoobservação. Então, Natália, o segundo passo, né? Mudar o foco. Fala para você o que você pode fazer por você nesse momento. Que a dica da Pauliane, perfeito. O que você pode fazer por você nesse momento? Então, gente, não envolve dinheiro, pode ser coisa simples. Comer alguma coisa, tomar um banho, ou então sair um pouco, sabe? Ir na pracinha do lado, fazer uma caminhada, ou ir na praia, quem mora no litoral. Ou então você ligar para alguém que você tem confiança, a sua mãe, um amigo, uma amiga. Você vai buscar fazer algo que lhe faz sentir bem. Para mudar o foco. Você pode ler um livro, você pode assistir um filme. Você tem que tirar o teu pensamento daquela situação que está causando aquele estado emocional. Então, para as pessoas que estão iniciando o processo de autoconhecimento, com base no que eu sinto, né? Com base no que aconteceu comigo e com base no que eu trago para a minha vida desse processo, que é contínuo, é importante a gente lembrar isso primeiro, né? Que é um processo que não tem fim, então ele ainda está acontecendo agora, nesse exato momento. Então, não pense que você começa o autoconhecimento e você vai se tornar perfeito, porque quem acredita em outras vidas, a gente vai ter que reencarnar muito para atingir essa perfeição. Mas, voltando à questão do autoconhecimento, é identificar o pensamento, né, o sentimento, reconhecer que ele está dentro de você, observar se ele é real ou não. Isso tudo parte daquele princípio que a Natália falou no início, da verdade, né? É você ser verdadeiro com você mesmo. Então, quando você reconhece, você sabe se ele é real ou não, você está sendo verdadeiro com você mesmo. E a partir daí, isso é real, né? É um sentimento real, isso realmente pode vir a acontecer. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso fazer alguma coisa? Posso? Então tá, então eu vou fazer. Eu não posso fazer alguma coisa? Então deixa o pensamento passar. E aí entra o que a Natália falou também, mudar o foco. Se é algo que está só dentro da sua cabeça, que não existe, muda o foco. Muda o foco que aquilo vai passar. E esse tipo de pensamento vai perdendo a força. Ele não vai vir mais com tanta constância. Por quê? Porque a sua mente consciente vai entender que ele não importa. E toda vida que o seu inconsciente emanar esse pensamento, o seu consciente vai descartar automaticamente. Porque ele não vai mais importar para você, você não vai dar atenção para ele, né? Então, essa questão de desviar o foco é também muito interessante, porque você ensina a sua mente consciente o que é que realmente é importante para a sua vida, o que é que lhe agrega e o que não lhe agrega. E com isso você vai aprendendo a trilhar um caminho mais consciente, né? Mais equilibrado. E quando você começa esse processo de autoconhecimento e de expansão de consciência, você começa a delimitar e a conhecer e a se questionar o que é que realmente importa e o que não importa, né? Então, é um trabalho de reconhecer o sentimento e de se questionar. Isso é real ou é só uma criação da minha cabeça? Tal pessoa está com raiva de mim ou eu que estou com uma raiva dentro de mim e estou reconhecendo isso na outra pessoa? Nossa meditação de hoje, eu peço que vocês fechem os olhos. Respirem. Entrem em contato consigo. Imagine uma luz dourada
Essa luz dourada, ela está no topo da tua cabeça. E ela vai descendo pelo topo da tua cabeça, passando pelo pescoço, pelo peito, desce pelos braços até as mãos. Desce agora pelo abdômen, quadris, pernas, pés. Essa energia ela vai se espalhando por todo o teu corpo, por cada parte, por cada célula. Seu corpo você vai sentindo iluminado, iluminado pela essa luz dourada. Está todo iluminado, a energia vai até os seus pés. Eu passo a continuação para a Bruna, para o elemento terra. Comece levando sua atenção para os pés. Sinta o toque dos pés. Inspira, aperta pés, dedos e relaxa. Em direção às panturrilhas. Aperta, aperta, aperta e relaxa. Agora segue em direção às coxas e ao quadril. Inspira, apertando, aperta, aperta, aperta. Relaxa. Siga em direção ao abdômen. Aperta, abdômen, braços e mãos. Aperta, relaxa. Em direção ao peito. Tensiona, aperta, 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 peito, os ombros. Relaxa. Em direção à face. Faz uma careta, aperta, aperta, aperta. E relaxa. E agora eu passo para o elemento ar, Alana. E vai fazendo respirações mais lentas e profundas. Comece inspirando pelo nariz, exalando pela boca. Na inspiração, visualiza um pensamento, um sentimento que você queira trazer para dentro de você. Enche o abdômen, enche o peito, se enche desse sentimento e na exalação solta tudo aquilo que já não lhe serve mais. Inspira mais uma vez, enche o abdômen, enche o peito, traz o que você deseja. Exala, soltando o que já não lhe serve mais. E mais uma vez, faz uma inspiração lenta e profunda pelo nariz. E ao exalar, faz um som de suspiro pela boca, soltando todas as tensões, sentimentos e pensamentos. Inspira mais uma vez, enche o seu corpo de energia, enche o seu corpo de todos os sentimentos de alta vibração. Exala, soltando tudo que não lhe serve mais com o som de suspiro.
e vai se conectando com o seu corpo, se conectando com a sua mente e com a água que vai fluindo dentro de você. Agora, eu peço para que vocês se visualizem uma floresta bela, exuberante, cheia de árvores. Nessa floresta, você caminha em direção ao leito de um rio. Ali no leito do rio, você senta e contempla toda a paisagem. Você observa que tem uma árvore. Ela está no outono, soltando muitas flores na água do rio. E eu peço para que nesse momento, cada pensamento que você tenha, seja pensamentos que você goste, seja pensamentos que você não goste, não importa, pensamentos neutros, cada pensamento que vem à sua mente, você vai depositar em uma folha que cai nesse rio. Faça uma folha e você deposita o pensamento. Você observa aquele pensamento indo embora em cima. Se você quiser visualizar um pouco desse pensamento, uma forma, faça da melhor forma que for para você. Está passando outra folha. Você deposita o próximo pensamento na folha. Observa a folha indo embora, sendo levada pela correnteza do rio. Mais uma folha. Escolha um pensamento, deposite nessa folha e determine que esse pensamento se vá junto com a folha. E você vai no seu tempo, olhando o rio, contemplando a natureza exuberante, a luz do sol, as árvores, os animais, os pássaros, e vendo as folhas passando, junto com a correnteza do rio. E você, decidindo qual pensamento você quer manter em cada folha. Se não tiver pensamento nenhum, você apenas assiste as folhas passando e acompanha o fluxo da vida. Aos poucos você vai retornando. Sinta o dedo dos pés, os dedos da mão. Abre os olhos no seu tempo. Devagar. Foi tão bom, né? Tão bom meditar com você. Foi um prazer. Gratidão, Pauliana. Gratidão, Alana, Bruna. Foi ótimo, gente. Espero que vocês gostem. Vocês que Gente, estão em casa, espero que gostem. Gente, foi um prazer falar com vocês. Mais uma mesa terapia edificante. Então, a gente deixa um pouquinho aqui o nosso relato. Esperamos que possa ajudar todos vocês, porque a intenção aqui é crescer e contribuir.